nós somos discentes da turma 80 de enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo e hoje vamos falar um pouco sobre a prevenção e o controle de crises por DANTs durante a pandemia. Mas afinal, o que são as DANTs? As siglas DANT, Doenças e Agravos Não Transmissíveis, ou DCNT, Doenças Crônicas Não Transmissíveis, representam um grupo de doenças causadas por diversos fatores, sejam eles ambientais ou sociais. Elas são desenvolvidas ao longo da vida, perdurando por anos. As principais DANTs são divididas entre as classes doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, síndromes metabólicas e neoplasias. As doenças cardiovasculares pertencem a um grupo de enfermidades que afetam o coração e os vasos sanguíneos e comprometem o funcionamento adequado desse sistema. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, elas são a principal causa de morte no mundo. Das 17 milhões de mortes de pessoas com menos de 70 anos por DANTs, 37% são causadas por doenças cardiovasculares. Dentre elas, podemos citar principalmente a hipertensão arterial sistêmica. As doenças respiratórias são doenças crônicas tanto das vias aéreas superiores como das inferiores. A maioria dessas doenças são preveníveis e incluem a asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Elas representam um dos maiores problemas de saúde mundial. A síndrome metabólica, também conhecida como SM, em geral, é um conjunto de doenças crônicas não transmissíveis que tem como base a resistência à insulina e, segundo a OMS, são caracterizadas pela presença de pelo menos 3 dos seguintes fatores: dislipidemias, devido ao baixo HDL, hipertensão arterial, obesidade central devido ao excesso de gordura abdominal, triglicerídeos elevados e diabetes mellitus. Além disso, tem-se estudado cada vez mais a influência dos fatores psicoculturais sobre a SM como fator impeditivo à adesão de propostas e de hábitos saudáveis. Por fim, as neoplasias, popularmente conhecidas como câncer, possuem uma grande magnitude epidemiológica, social e econômica, além de elevados índices de sequelas e limitações, que na maioria das vezes incapacitam os indivíduos acometidos e demandam cuidados permanentes, tanto em nível hospitalar quanto domiciliar. Vale ressaltar que nem todo tumor é câncer. Ao contrário do câncer, que é neoplasia maligna, as neoplasias benignas têm seu crescimento de forma organizada, em geral lento, e apresenta limites bem nítidos. Entre os fatores de risco em comum das DANTs estão tabagismo, sedentarismo, etilismo, que é o consumo exagerado de álcool, alimentação não saudável, fatores genéticos e a idade. Com a mudança no estilo de vida, todos os fatores antes citados podem ser modificados, exceto os fatores genéticos, que envolvem as características passadas dentro da própria família e a idade. Pensando em fatores modificáveis, como mudança no estilo de vida, que tal falarmos sobre como prevenir o desenvolvimento das DANTs? A OMS recomenda a prática de 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, como jardinagem, hidroginástica e pedalar, ou 75 minutos de atividade intensa, como subir escadas, natação e corrida, isso por semana. O confinamento durante a pandemia pode dificultar a prática regular de exercícios físicos, mas podemos utilizar o que temos em casa, como o nosso próprio peso corporal. Além disso, podemos fazer exercícios de dança ou até mesmo correr no lugar. Além da prática de exercícios físicos, é necessário e super importante ter uma alimentação adequada e saudável, priorizando o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Outras medidas recomendadas são a redução do consumo médio de sal, de óleos, gorduras e açúcares. É importante limitar o consumo de alimentos processados e evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Em relação ao consumo de álcool, a quantidade indicada saudável é 1 drink por dia, podendo ele ser uma taça de vinho, uma lata de cerveja ou 45 ml de uísque. O tabagismo é a dependência causada pela nicotina e, para vencê-la, você precisará de profissionais capacitados que te guiarão nesta jornada. O tabaco é uma das principais causas evitáveis de morte em todo o mundo
Estima-se que, durante o século XX, 100 milhões de pessoas faleceram devido ao seu consumo, sendo o hábito de fumar responsável por 12% da mortalidade adulta mundial. Procure ajuda via telefone agora durante a quarentena e procure o serviço assim que possível. Vale lembrar que o SUS disponibiliza gomas de mascar, adesivo transdérmico e o medicamento cloridrato de bupropiona para o tratamento do tabagismo. Ser portador de DCNT tem estado relacionado às elevadas taxas de morbimortalidade quando associada à infecção por SARS-CoV-2, pois a vulnerabilidade das pessoas com doenças crônicas no contexto de pandemia pelo novo coronavírus é ainda maior. Diante disso, faz-se necessário uma atenção diferenciada no que tange às medidas de prevenção. A Covid-19, em sua forma mais grave, atinge alguns grupos vulneráveis, como os portadores de DANTES, principalmente aqueles que possuem hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e doenças renais, pois estes apresentam maiores fragilidades no sistema imunológico. O cenário por si só acarreta uma mistura de sentimentos a toda a população, mas se tratando de doentes crônicos, há um aumento das incertezas e o potencial de agravamento. Alguns sintomas como depressão, ansiedade, distúrbios no sono, entre outros, podem ser percebidos. O surgimento desses sintomas forma um cenário favorável para a instabilidade dos mecanismos fisiológicos do organismo, trazendo consequências, como o aumento da pressão arterial, a elevação dos níveis glicêmicos e a maior ocorrência de crises asmáticas, o que agrava o quadro daqueles que já possuem doenças crônicas. Nesse contexto de pandemia, as consultas eletivas tiveram que ser suspensas, sendo atendidos apenas os casos de urgência e emergência. Como esse acompanhamento não é de emergência, muitos portadores têm suas consultas e exames cancelados, o que interfere diretamente na vigilância e no controle da doença, vulnerabilizando ainda mais essa população. Por esse motivo, é importante para você, que possui alguma DANTE, continuar seguindo as medidas de segurança, como o uso de máscaras e do isolamento social. Além disso, receba as ACS com segurança e informe sobre seu tratamento. E caso sinta qualquer sintoma, procure um serviço de saúde. Muito obrigada e esperamos tê-lo ajudado.